Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre reduções percentuais. A exemplo das aulas anteriores, é novamente um tema que é muito frequente no dia a dia, do comércio principalmente. Então, quando a gente vai numa loja em tempo de promoção, tem lá desconto de 20%. O que é um desconto de 20%? É uma redução nos preços e essa redução ela é expressa na forma de porcentagem. Daí, reduções percentuais, que é o tema da aula de hoje. Vamos trabalhar o seguinte exemplo. Considere um produto que custa R$200. O comprador pechincha, né, com o vendedor, eu sou cliente antigo, vou pagar em dinheiro, não sei o quê. E o vendedor abaixa o preço em 10%. E a pergunta é, qual o valor o novo valor, né? Qual o novo valor do produto? Então, vamos lá. A redução no preço é 10% de 200. A gente já aprendeu a calcular isso aqui. Isso aqui é 10 sobre 100, né? 10% vezes 200 e 10%. E aí eu simplifico, né? A gente pode simplificar. Estes dois zeros corta com estes dois zeros, vou ficar com 10 vezes 2, que dá 20. Então, a redução foi de R$20. Portanto, o valor final é os 200 que eu ia pagar no começo, menos os R$20 de desconto, o valor final é 180. Bem tranquilo, bem fácil, mas é evidente que o nosso interesse não é só calcular essa resposta, o nosso interesse é generalizar o resultado. Se o produto custasse X reais, 10%. 10% de desconto. Se o produto custasse X reais, a redução seria de 10% de X, certo? 10% de X. E o preço final seria o valor original que eu ia pagar, X, menos o desconto, menos a redução, 10% vezes X. Ótimo. Agora, eu posso, nesta expressão aqui, apareceu o X aqui e apareceu o X aqui. Eu posso colocar o X em evidência. Posso colocar o X em evidência, vou ficar, então, com 1 menos 10%. E é este o resultado que eu queria destacar. Vou dar uma limpada aqui na tela. Então, nós fizemos uma redução de 10%. Reduzir algo em 10% foi o mesmo que multiplicar por 1 menos 10%. Vamos fazer uma tabelinha? A gente vai generalizar o resultado agora. Reduzir algo em. Dez por cento é o mesmo que multiplicar por. Então, reduzir algo em 10% é o mesmo que multiplicar por 1 menos 10%. Reduzir algo em 20% é o mesmo que multiplicar por 1 menos 20%. Reduzir algo em 1% é o mesmo que multiplicar por 1 menos 1%. Reduzir algo em 0,3% é o mesmo que multiplicar por 1 menos 0,3%. E é evidente que, se você preferir, você pode trabalhar
que, se você preferir, você pode trabalhar na forma unitária, não tem problema. Vamos criar uma outra tabela aqui, uma outra coluna. Então, deixa eu reduzir o tamanho dessa aqui, deixa eu reduzir essa e vamos adicionar mais uma coluna. Inserir coluna direita. Ou ainda multiplicar por. Aumentar mais um pouquinho aqui o tamanho da tabela. Então, vamos lá, eu posso escrever na forma unitária também. 10%, se você transformar 10% em unitário, é 0,1. 1 menos 0,1 dá quanto? 0,9. 1 menos 0,1, que é 0,9. Na linha de baixo, 1 menos 20%, se você fizer a conta, 20% é a mesma coisa que 0,2. 1 menos 0,2, 1 menos 0,2, isso aqui dá 0,8. Na linha de baixo, 1 menos 1%, isso aqui dá 1 menos 0,01, que é 0,99. 1 menos 0,3%, isso aqui é 1 menos 0,003, que é igual a 0,997. Portanto, posso falar de diversas formas. Reduzir algo em 10% é o mesmo que multiplicar por 1 menos 10%, ou do que 1 menos 0, ou multiplicar por 1 menos 0,1, ou multiplicar por 0,9, entendeu? Reduzir algo em 20% é o mesmo que multiplicar por 1 menos 20%, ou multiplicar por 1 menos 0,2, ou multiplicar por 1 menos, ou multiplicar por 0,8. Reduzir algo em 1% é o mesmo que multiplicar por 1 menos 1%, ou que multiplicar por 1 menos 0,01, ou multiplicar por 0,99. É isso. Exemplo. Um produto custa R$300 e custava um desconto de 25%. Qual o novo preço? Posso, então, fazer. Primeira forma. Reduzir algo em 25% é o mesmo que multiplicar por 1 menos 25%. Então, vou ficar com 300 que multiplica 1 menos 25%. Vitor, eu tenho dificuldade de trabalhar com essa porcentagem direto. Transforma na forma unitária, né? Quanto que é 25%? Forma unitária, 0,25. Então, é outra forma de dizer. Reduzir algo em 25% também pode ser expresso como multiplicar por 1 menos 0,25. Então, eu posso expressar 1 menos 25% ou 1 menos 0,25. E eu posso fazer essa conta. 1 menos 0,25 dá quanto? 0,75 é outra forma de expressar. Então, reduzir algo em 25%. Vamos fazer todas as linhas da tabela? Então, reduzir algo em 25% é o mesmo que multiplicar por 1 menos 25%, ou multiplicar por 1 menos 0,25%, ou multiplicar por 0,75. Tudo isso aqui é a mesma coisa, né? Então, pronto, é só fazer essa continha aí agora. 3 vezes 5 dá 15, 21, 22, 225 é o novo preço do produto, né? O preço do produto vai para R$ 225. Então, essa é a primeira forma de fazer. Se você não lembra, eu tenho dificuldade com essas frases aqui, com esse negócio direto, pode ir por partes, não tem problema. Segunda forma de fazer é a forma passo a passo, né? Primeiro você calcula o desconto, né? A redução. A redução foi de 25% de 300. Redução foi 25% de 300. Isso aqui a gente já aprendeu a calcular. É a mesma coisa que 25 sobre 100 vezes 300. Eu vou cortar esses dois zeros de cima e de baixo. Vou ficar só com 3 vezes 25, que dá 75. Então, o preço final é
o custo inicial que eu ia pagar, 300 menos o desconto, dá 225. A resposta é a mesma, você fica à vontade para fazer do jeito que você achar melhor, tá? Ah, eu prefiro fazer por regra de 3. Pode também, regra de 3 vai dar certo, tudo vai dar certo. Que como eu ainda não falei de regra de 3, né, a gente não está resolvendo por regra de 3, mas no fundo isso aqui é algo proporcional, né? Mais um exemplo. Um produto custava R$500 e teve redução de 20%. Qual o novo preço? Posso fazer direto, posso pegar 500 e multiplicar por 1 menos 20%, ou 1 menos 0,2, ou 0,8. E é isso que vai dar 400, né? 500 vezes 0,8 dá 400. Então, o preço final dele, R$400. Para finalizar a aula, vamos ver uma questãozinha de prova. Ao entrar em vigor lei específica que estabeleceu novos direitos aos usuários de telecomunicações, uma operadora de telefonia perdeu 8% de seus clientes. A empresa decidiu, então, diminuir sua margem de lucro, o que acarretou em 10%, aumento de 10% no número total de clientes da empresa. Nessa situação, considerando que após as medidas tomadas pela empresa, o número de clientes passou a ser 80.960. Então, o número de clientes da operadora lá no começo, né, antes da primeira perda de 8%, era... E aqui a gente tem as alternativas. Então, vamos lá. No início, a empresa tinha X clientes. Depois, ela perdeu 8%. Então, reduzir algo em 8%, ela passou a ter... Então, reduzir algo em 8% é a mesma coisa que pegar esse x e multiplicar por 1 menos 8%. Ou 1 menos 0,08. E fazendo a continha, 1 menos 0,08, isso aqui é 0,92. Então, ela passou a ter x vezes 0,92. Beleza? Em seguida, ela diminuiu o preço, não foi isso? Diminuiu margem de lucro, então deve ter diminuído o preço, né? Sei lá. E a quantidade de clientes aumentou 10%. 10% de quanto? 10% dessa quantia que está aqui, ó. 10% desse treco amarelo aqui. Então, para eu aumentar este treco amarelo em 10%, como é que eu faço? Matéria da aula passada, multiplica por 1 mais 10%. Então, eu pego aquele treco amarelo, que é x que multiplica 0,92, e vou aumentar algo em 10%. Aumentar algo em 10% é a mesma coisa que multiplicar por 1 mais 10%, matéria da aula passada. Quanto que é 10%? 10% é 0,1. E 1 mais 0,1, isso aqui dá 1,1. Então, pronto. Essa aqui é a quantidade final de clientes. E o exercício me disse que essa quantidade final vale 80.960. 80.960. Então, meu trabalho agora é isolar o x, né? Isolar o x. Eu vou começar fazendo esta continha aqui, 0,92 vezes 1,1, né? Então, 92 vezes 11 vai dar 2, 11, 10, né? E aí eu tenho 3 casas após a vírgula, 1,012. Então, vou ficar com isso aqui, ó. X que multiplica 1,012 é igual a 8.960. Isso, 80.960. 80.960. Aí, agora, para isolar o x, basta eu passar este número aqui dividindo. Só que dividir por esse número com um monte de casa após a vírgula é meio chato, né? Fica muito dígito, né? Então, eu vou dividir, vou pegar o 80.960 e vou dividir por 1.012.
Ou seja, peguei este número aqui, ó, e multipliquei por 1.000. É para tirar essas casas depois da vírgula, tá? Então, vamos lá. Vou ficar com 80.096 dividido por 1.012. Isso aqui vai dar 8. 8 vezes 2, 16. E vai 1. 8 vezes 1, 8 com mais 1, 9. 0, 8. 8.096 menos 8.096 dá 0. Baixo 0. 0 dividido por qualquer coisa dá 0. Então, minha resposta deu 80. Sendo que essa resposta minha não é a correta, né? Porque o meu divisor, meu denominador, ele foi aumentado em 1.000 vezes, né? Quando eu aumento o denominador, o que eu faço com a resposta? Eu diminuo. Então, para corrigir, basta multiplicar esse valor por 1.000, né? Vai dar 80.000. Então, resposta final, x é 80.000. Vitor, achei muito complicado esse negócio aí de aumenta 1.000, diminui 1.000. Não tem problema, faz a divisão normal, então. Divisão normal seria essa daqui, ó. 80.000 dividido por 80.960 dividido por 1,012. A divisão normal seria esta daqui, ó. (80.960) dividido por 1,012. Então, eu pego e multiplico o numerador e o denominador por 1.000 para eliminar a vírgula. Essa seria a divisão tradicional. Então, multiplico os dois por 1.000, isso gerará um efeito de acrescentar 3 zeros aqui no numerador, tá? Seria isso. E aí você faz a divisão normalmente. Então, 8.096 dividido por 1.012, isso aqui dá 8. Aí sobra 0. Aí eu tenho mais 1, 2, 3, 4 zeros para baixar. E a resposta seria 80.000 de novo. Fica a seu critério. No fundo, é a mesma coisa. Bom, então, a quantidade inicial de clientes era 80.000. A quantidade inicial de clientes era 80.000. 80.000 é um número que é superior a 79.500. Resposta letra E. Com isso, a gente encerra esse vídeo. Bons estudos e até a próxima.